reformulação de chegadas grandes? Grande reformulação? Deveria. Vamos ver se podemos. E esses ajustes precisam ser feitos para que você continue no ano que vem? Não, a gente continua. A gente continua porque sabe o lugar que ocupa, sabe que vai ser uma temporada difícil para todo mundo, mas a gente tem o privilégio de trabalhar um time enorme como São Paulo, com todas as dificuldades, mas a ideia é ajudar e colocar devagar no lugar que pertence na história. Tá, então o técnico Hernan Crespo, né, direto e reto na resposta. E aí, para falar dessas mudanças também, Renan, que a gente comentava, hoje pela manhã, após o jogo, São Paulo fez mais 4 mudanças na Barra Funda, né, tiveram mais 4 demissões, 7 ocorreram na sexta-feira e 4 hoje, né, totalizando então 11 saídas. Saíram Pedro Henrique Pérez, médico, Paulo Eduardo Teixeira, auxiliar de fisiologia, Carlos Alberto Presinotti, coordenador de reabilitação física, e Silmara Moretti, fisioterapeuta. 4 saídas aí no São Paulo. E aí teremos mais saídas também nesse elenco que a gente vai comentar. Pelo menos não tiraram o jardineiro achando que estavam fazendo a revolução, né? Porque tiraram o chefe da segurança. Puta, agora é o clube mais seguro do mundo, né? Dá licença, né? Mas eu queria te ouvir, né, em relação a essas mudanças, em relação a essa reformulação, né, que passou o São Paulo, e quais os próximos passos? Onde você acha que São Paulo tem que atacar para a próxima temporada poder ter menos riscos como foi esse ano, Renan? Desculpa. Assim, essa movimentação que está acontecendo agora, né? Já são quantos demitidos aí? Tudo... 11, né? 11 no total, né? Da outra vez para essa, são 11 demitidos, cara, que sinceramente não seria o meu ponto de vista para qualquer planejamento, mesmo de saúde, né? Mesmo de saúde. O Belmonte, ele virou a clareza em pessoa depois que saiu de São Paulo, né? A transparência em pessoa depois que saiu de São Paulo, e começou a falar muita coisa. E eu vi diversas entrevistas dele, né? Porque deu entrevista aqui para nós, no canal do Arnaldo, no Puxar Compa, Pripa, o mundo inteiro está dando entrevista agora. E uma coisa que eu concordo com ele é do ponto de vista da saúde, dos lesionados, o porquê dos lesionados. Isso tudo tem que ser entendido. Aí eu volto um pouquinho lá atrás e me lembro de uma coisa. Eu tive no São Paulo 4 treinadores. 4 treinadores. O preparador físico era o mesmo. Um detalhe importantíssimo. Não sei se o Alex concorda comigo, mas isso, para mim, é importantíssimo. Porque a metodologia de trabalho física, ela é importante para o ano inteiro. Porque quando você tem a mudança de treinador e também do pessoal da preparação física, muda a metodologia de treino, demora um tempo para o seu corpo se acostumar com aquele tipo de treino. Tem preparador físico que gosta mais de corridas longas, outros de trabalhos de força, o corpo demora um tempo para adaptar. Isso é uma coisa que ele falou e que eu concordo, que na nossa época era assim. Sempre foi o Carlinhos Neves, nosso preparador físico, com o Cuca, com o Paulo Autuori, com o Muricy, com o Leão, sempre era o Carlinhos Neves. Mesmo com o Paulo Autuori, vieram, e o principal era o Carlinhos Neves. Quem determinava o trabalho era ele. Então, nosso corpo estava adaptado. Raramente a gente tinha lesão física. Pô, o futebol mudou muito, a intensidade, isso, certo? Mas os trabalhos também mudaram. Os trabalhos também evoluíram. Isso é um ponto que eu concordo com ele. Não simplesmente pegar o médico e mandar embora. A culpa é do médico? Que está tendo muita lesão? Eu não penso assim. Falo muito como ex-jogador. Eu não penso assim. Não era o médico que queria me ver machucado nos clubes que eu joguei. Mas será que fizeram um estudo para entender onde estão os erros e encontrar o médico? Exato. Será que eles chegaram e falaram, foi esse cara que liberou o Marcos Antônio para jogar tal dia e ele lesionou no jogo seguinte? Eles fizeram esse estudo? Exato. A minha dúvida, porque pelo que a gente vê da gestão, eu tenho minhas dúvidas se eles estudaram e demitiram a pessoa certa. Às vezes demitiram errado também. Exato. A pergunta que fica é essa. Qual que é o estudo para saber o motivo das lesões? Busca o histórico do jogador. O Marcos Antônio teve uma lesão na panturrilha, por exemplo.
Qual que é o histórico de lesão de panturrilha do Marcos Antônio? Pô, nunca teve, mas por que ele teve aqui? Ou é recorrente, vamos trabalhar em cima... É isso que tem que ser feito. Não simplesmente ir pegando as pessoas e jogando como resposta. Mas esse é o certo a se fazer? Primeiramente que eu discordo disso. Eu não acho que esse é o ponto de resolver o problema. Peraí, mandou o médico embora. Então, beleza, agora não pode ter mais lesão muscular. Certo? Se mandou o cara responsável, mandou a fisioterapeuta, a Silmara, mandou o Dr. Pedro, mandou o fisiologista. Opa, acabou a lesão muscular no São Paulo. E como ele fala, e como eu sempre falo aqui, vocês sabem, lesão articular é outra história. A gente tá no risco. O Alex, ele machucou o joelho 3, 4 vezes. Ele quis machucar o joelho? Ele não, é azar, isso aí acontece só para quem tá lá dentro. Eu aqui sentado não vou romper o ligamento do joelho. Então isso aí tá fora da conta. Agora, as lesões musculares, essas sim tem que ser entendidas, essas sim tem que ser pesquisadas, essa tem que fazer a prevenção de lesão, a prevenção delas, certo? E quanto a jogadores, Gabriel, o Crespo vem falando há algum tempo, né, sobre essa questão de saúde, jogadores mais jovens, que você vai ter ele bastante tempo dentro do campo, quem sabe com menos qualidade técnica, e a gente não dá para saber, a gente está falando do esporte coletivo, né? Por exemplo, ontem entrou um menino no segundo tempo que eu gosto muito, que é o Mateuzinho, do Vitória, o camisa 10 do Vitória. Há algum tempo já que eu observei, ele é um jogador que eu gosto, né? Tem alguns no Juventude que a gente debateu aquele dia. São jogadores mais baratos, mais fortes, que vão estar toda hora dentro do campo. Essa, na minha visão, é o perfil de jogador que o São Paulo tem que buscar. Não porque, possivelmente, domingo a gente já pode estar na Libertadores. Sabia? Domingo a gente já pode estar na Libertadores. Se o Fluminense e o Cruzeiro passarem, é isso ou eu tô falando besteira? Jogam quarta, não é isso? Quarta e no fim de semana já. Isso. Domingo a gente pode estar na Libertadores. Ah, por causa disso mudou totalmente o nosso planejamento. Opa, peraí, vamos dar uma olhada ali na Europa, ver quem tá ali com 35 anos querendo voltar. Né? É o Casemiro. Não. Só um exemplo. Não é isso. O perfil não pode mudar. Não tem que mudar. Essa é a minha opinião para o momento do São Paulo, que eu entendo, Chacon, esse é o momento do São Paulo. Eu não sou medíocre, não penso como um medíocre, mas esse é o momento do São Paulo. Esse é o momento do São Paulo. E quando eu digo da mediocridade, as pessoas estão fazendo com que a gente se acostume com a mediocridade e com o oitavo, naturalize, normalize um oitavo lugar, um meio de tabela para cima, meio de tabela para São Paulo. Desculpa, eu não vou concordar com isso nunca, mas a gente está acabando se acostumando. Culpa deles, né? Então é mais ou menos isso que eu penso a respeito de planejamento para 2026, Gabriel. Ô, Renan, só complementando, né? Talvez o São Paulo tenha contratado mal. Talvez o São Paulo tenha contratado o jogador tecnicamente, mas não averigou o histórico de lesão. Exatamente isso que o Crespo falou, Alex. Exatamente isso que o Crespo falou. Porque, no meu caso, com 4 cirurgias, eu não era mais contratado por determinados clubes, pelo fato do histórico de lesão. Então, eu acredito que talvez o departamento médico, ou pode ter acontecido, porque vai sair muita coisa ainda aí de quem foi mandado embora. Né? Talvez pode vir à tona, eu fui contra aquela contratação, eu não aprovei aquela contratação, que baseado no que aconteceu no Flamengo, né, acho que o De La Cruz, né, o Runco sai e fala que ele já tinha um problema crônico de lesão. Então, às vezes, os jogadores que o São Paulo está contratando, talvez o São Paulo não está se preocupando com esse histórico todo de lesão dos atletas antes da contratação.